Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje de mercado nacional, vamos falar de mini índice e mini dólar, tá? Para você que acompanha aqui o canal, eu também às vezes pego minhas dicas aqui do mini índice e mini dólar. Não é os ativos que eu estou acostumado a operar, mas eu sempre estou fazendo estudos dentro do mini índice e mini dólar porque meus alunos, né, que também operam aqui em mesas proprietárias no Brasil, né, e também o capital próprio, também operam índice dólar. Então eu sempre estou passando dicas para eles, regiões. Isso faz com que eu precise estudar o índice e o dólar, tá? Então vamos fazer uma análise hoje do mini índice e mini dólar para você aí também pegar algumas dicas gratuitamente aqui no canal. Lembrando, né, que se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, meu nome é Francis e eu opero conceitos institucionais baseados em FIBO e o Wyckoff. E né, eu também presto consultorias particulares a fim de ajudar você que está com dificuldades em virar a chave na sua carreira como trader, né? Quem sabe assim com alguém ajudando você por 30 dias, você consiga realmente evoluir na sua vida profissional. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Chega de marketing, vamos então agora pro vídeo. Diminuindo aqui minha tela, olha só pessoal, vamos começar aqui com um ativo que é muito parecido com o ouro, né? Que é o mini dólar. É um ativo muito alavancado e que precisa da nossa atenção sempre que a gente está operando, tá? Vamos já jogar aqui no 1 minuto, que é o tempo gráfico que eu opero, né? Aí fica mais fácil da gente tá avaliando o dia de hoje. Por que eu digo isso? Porque o M1 ele antecipa muita coisa dentro da análise da estrutura de mercado, tá? Mas sempre que você for começar uma análise, eu indico você usar o tempo gráfico de 1 hora, porque é o tempo gráfico que tá me dando excelentes resultados e eu gosto bastante desse time frame aí. Então, o que a gente está vendo aqui no H1? Tá? A gente está vendo o mercado fazer topos e fundos mais baixos, mas nesses últimos dias a gente tem visto aqui o dólar fazer um processo de acumulação, né? Então ele fez um processo de acumulação aqui, capturou essa liquidez, tá? Depois ele volta a testar e veja como ele começa a criar fundos aqui. Então a gente vê que essa região aqui era uma região muito de liquidez para o mercado, tá? Ele voltou a testar essa ação institucional aqui, ó. Ele voltou a testar essa ação institucional aqui e reverteu de volta o fluxo para baixa aqui, ó, tá? Então tudo que o mercado está fazendo aqui são pontos de indução de preço, chamando compradores para briga, tá? Por quê? Ó, veja que a ação institucional acontece aqui, você tem um momento de distribuição de capital, indução, redistribuição. Indução, começa um processo de redistribuição novamente aqui, tá? Aqui é a compra climática dentro da esquemática do Wyckoff e a gente está vendo aqui agora o momento de distribuição do preço novamente aqui. Então a próxima venda que o mercado vai dar é nessa região de flip aqui, ó, quando ele vir testar também o imbalance de preço, tá? Mas isso é um assunto pro próximo vídeo. Então eu sei que o mercado hoje perdeu a estrutura completamente, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos analisar lá 1 minuto para ver o que você poderia ter feito, tá, no dia de hoje. E é muito fácil quando a gente analisa aqui o gráfico e entende que o fluxo do mercado era totalmente vendedor já. E tem um agravante, se você opera mini dólar e não usa o DXY como um norte, sinto te dizer que você é um trader manco, tá? Então, se você tivesse analisado hoje o DXY, você saberia que era venda, porque o DXY estava no momento baixista, tá? Da estrutura dele, testando um order block de mitigação de range de 1 hora, beleza? O que o mercado ele faz aqui? Automaticamente, olha só, você sempre tem que esperar uma captura de liquidez. O mercado começa a induzir. Olha só o que ele fez. Abertura em gap. O mercado terminou o dia fechando, capturando liquidez. A abertura do dia, gap de alta.
testando a estrutura de M1, que é essa estrutura aqui, ó. Tá? O mercado revertendo aqui o fluxo aqui, tá? Para alta quando ele consome este topinho aqui. Aí novamente ele começa a chamar compradores para o mercado, fazendo o que? Uma trendline aqui pro pessoal, né? Começa a fazer um processo aqui de testes, testes, retestes, né? E daí o que, que você, como trader, tem que fazer? Se você o mercado rompeu essa última perna, você tem que espelhar esse movimento todo para cima aqui. E você pode operar comprado no tempo gráfico menor, sem problema nenhum. Só que você precisa entender que a venda do dia ela vai estar realmente o melhor trade do dia, não vai ser esse arrasta aqui, né? Vai ser a hora que tiver uma ação institucional. Então, na abertura você tem um volume entrando, o mercado batendo o primeiro alvo, né? Automaticamente ele volta a testar a região aqui, aí ele faz uma mudança de característica aqui, certo? E depois ele volta a testar de novo esse OB aqui, ó. E depois ele muda a característica dele de volta aqui. Quando ele muda a característica dele de volta aqui, você consegue ver que o mercado começa a criar aqui, ó, tá? Topos de liquidez. Tá vendo? Beleza, o mercado testou pela terceira vez, ó, a região. E mudou a característica, entrou volume. Agora eu tenho uma região de compra válida aqui, tá? Aí então o meu trade aqui vai ser após o consumo dessa liquidez que o mercado deixa aqui, tá? E o trade de compra, o único trade de compra que eu vi aqui foi esse cara aqui, ó, tá? Eu stopzinho de 5 pontos e meio, buscando novamente aqui, ó, o topo do dia. Esse foi o único trade de compra que eu vi, tá? Por quê? Automaticamente, agora a gente tem que jogar de volta o mercado, né, pro H1. Olha o que o mercado fez no H1. A estrutura do H1 é totalmente vendedora, tá? Então você tem essa zona de oferta no H1. O mercado volta a testar essa região de oferta novamente aqui, induzindo o pessoal à compra. Então eu sei que quando o mercado ele bate o primeiro alvo de Fibonacci, e vai lá cravar praticamente o segundo alvo, ele está muito próximo do AB de H1. Então eu fico esperto com isso. E a leitura de estrutura no M1 me ajuda a identificar isso. O mercado muda a característica aqui, ele usa a região de demanda aqui para induzir e testar novamente o topo. E ó, reteste. Você tem novamente mudança de característica, só que agora tem um agravante. O mercado fez uma quebra de estrutura interna aqui e depois fez uma quebra de estrutura aqui. Aqui você tem a reversão do fluxo de comprador para vendedor, tá? E daí tudo que o mercado fizer abaixo disso aqui, ele vem testar esse flip aqui, ó, exatamente aqui, ó, induzindo a venda. Sua venda tá no aqui, olha só no mercado volta, 75%. Aqui está a tua venda do dia, teu stop acima do topo e você vai espelhar todo esse movimento do dia para baixo. Porque eu já vi o que o mercado aconteceu, né? Mas você iria fazer uma parcial no fundo do dia e quando o mercado perde o fundo do dia, automaticamente, ó, você tem uma ação institucional aqui.
tá? Aí isso te dá, ó, até o fundo do dia, ele te pagou aí 5-1, tá? Até o primeiro alvo, 5,5. Até o alvo de 100%, que normalmente é onde eu falo para os alunos carregarem, 46 pontos de trade, um 10-1 aí, ó, sem nem passar suor. Tá vendo? Ó? E o mercado foi e cravou o terceiro alvo de FIBO de hoje. Então o trade do dia hoje pagou para você mais de 13-1, tá? E isso se você não fez um médio para frente aqui. Aí como faria? Você estaria nessa estrutura de M1 aqui, ó, no 61,8, no mercado tem ação institucional. Quando ele volta para o range de atuação, aonde ele testa, 75%. Você tem novamente uma entrada aqui no 75%, stopzinho de 5 pontos, vindo buscar aqui o terceiro alvo. Tá? Poderia ter pego também esse trade aqui, né? Ó, essa fibra de pullbackzinho que o mercado fez, voltou no 61,8 e assim por diante. Ó, travou o terceiro alvo bonito hoje do dia. Tá? Então, esses foram os trades do mini dólar. Vamos ver agora o mini índice. Mesma coisa, ó, vamos pegar aqui. Aí a dica que eu dou para o mini índice é: se você opera índice, você tem que estar com o SP500 do teu lado, tá? SP500 do teu lado, aí você sabe o que você vai fazer no índice, porque ele é atrelado lá ao SP500, beleza? O melhor trade de hoje no índice não foi na venda, foi na compra, tá? E eu marquei aqui essa região justamente para vocês entenderem. Você tem o range de H1 aqui, né? Esse é o range de atuação de H1. Ele reverteu hoje para compra, o H1. No 15 minutos, né, você tem uma consolidação de preço. E isso para a gente é liquidez, né? O mercado deixou um fundo duplo na sexta-feira, esse e esse aqui, né? Então hoje, na sexta-feira, esse era o fundo do dia, né? Então hoje, quando o mercado abriu, buscando aqui a captura de liquidez deste fundo, né? E se você olhar o S&P 500, acompanhou perfeitamente o S&P 500 que, né, devido ao DXY tá caindo, né, esporrou para cima, né? Então vamos lá. Olha só, o índice é a mesma coisa. Se você olhar aqui a estrutura, você vai ver que quando o mercado ele perde a estrutura, que é aqui, ó, quando ele perde a estrutura, ele deixa uma zona de flip para você, tá? Ó, você tem uma acumulação de preço aqui, ó, certo? Então ele deixou dinheiro aqui. Aí o que, que o mercado ele fez? Não teve uma ação institucional? Teve. O mercado usou essa ação institucional para descer aqui de volta. O que, que o mercado fez na abertura? Na abertura. Mesma coisa que o dólar. Capturou a liquidez daqui, tá? E testou aqui. Aqui teria que ter olhado nos segundos, né? Ou puro feeling. E a tua compra estaria no rompimento desse candle aqui, com stop aqui, buscando daí o que? O espelhamento dessa captura de liquidez para cima. Tá? Essa teria sido um trade, buscando aí um 2-1,
deu aí aproximadamente 405 pontos, mas o trade mesmo do dia, aí você vê a ação institucional ó, na região de acumulação. O mercado veio fazer o quê? Ó? Mitigar ali o extremo. Você pega a venda desse movimento. E como que você vai pegar a venda desse movimento? O mercado ele tenta reverter aqui, não consegue, então ele muda a característica aqui, aí ele quebra a estrutura interna dele aqui, certo? E depois ele faz o primeiro boss dele aqui. Ação institucional, o mercado volta a testar aqui e você tem dentro do teu range de atuação o trade de venda, tá? Por quê? Você tem duas tentativas de compra mal sucedidas e o mercado te dá uma região de venda aqui, ó, neste flip aqui. Então, este é o trade de venda do dia, tá? Ó. Dava para ter pego lá em cima, tá? Dava para ter pego após a mudança de característica aqui, nessa pequena indução aqui, você também pode ter entrado aqui, tá? Ó, que é o flip que o mercado te dá. Só que ele tem stop também, 140 pontos aqui. Aqui você acrescentaria contratos. Beleza, como que daí você vai levar esse trade aqui? Na venda, né? Bem, você vai olhar a estrutura do mercado, você vê que quando o mercado perde aqui essa região, ó, ele quebrou a estrutura. Então você vai espelhar a perna para baixo, tá? Beleza. E se o mercado perder o fundo, você vai fazer o mesmo movimento que a gente fez no dólar. Espelha o fundo. Ó. Porque este é o fundo dos dias anteriores lá, ó. Dos dias anteriores que eu mostrei. Então você vem buscar essa região aqui, ó. Então teria pagado 7 para 1 e no outro teria pagado 6 para 1. Aqui, automaticamente, tem que deixar uma ordem de compra apregoada já aqui. Porque se o mercado consome essa liquidez aqui, o que você tem automaticamente? Consumo de liquidez no time frame maior, no time frame menor, mudança de característica acontecendo aqui. O mercado volta a fazer um último testezinho, a tua última chance de entrar está aqui com uma das estratégias que eu até ensino para os meus alunos nas aulas gravadas lá da mentoria, tá? Que é um trade de risco aqui. Mas esse liquid aqui dá peso para esse trade aqui. E o índice faz muito isso. Então você tem esse movimento aqui, ó, um stop de 100 pontos, tá? E qual que vai ser a princípio a teu espelhamento? Teu espelhamento a princípio vai ser toda essa perna para cima. Beleza? Então, esse trade aqui, ó, te renderia um 12 para 1. Ah, Francis, mas o mercado subiu tudo isso. Sim, o mercado subiu tudo isso. E daí, como que você carrega um trade desse? Tem que ir analisando a estrutura. O mercado subiu, foi embora, né? Você ainda poderia ter pego este flip aqui, ó. Tá? Daria para ter colocado um médio para frente nesse flip aqui. Stopzinho de 70 pontos. E é continuado a analisar aqui, ó. Então, teria pego mais 715 pontos nesse aqui 10 para 1. Trade com confirmação aqui, hein? Lindo, hein? Porque é 50% do range de atuação e o flip não mitigado, tá? Então, o trade do dia foi na compra, não foi na venda, ok? Isso, pessoal, é um pouquinho do que você vai ter
nas minhas consultorias, tá? Essas são dicas que eu dou também acontecendo durante o pregão que eu passo para o pessoal. E se você tem interesse, pode me chamar no Instagram ou no Telegram, no grupo Free que tem no Telegram, que eu ajudo você também a ter, virar a chave aí no day trade. Tá? E vocês estão vendo aí na prática que no mercado brasileiro também funciona com muita perfeição. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.